Hi everybody, good morning, good afternoon, good evening. Hoje trataremos do assunto comparar coisas e pessoas na língua inglesa. Esse conteúdo vocês encontram no livro Alive Write 3, na página 178. Vamos lá. Comparative. Vejamos esse trecho extraído de um dos textos que se encontra no livro de vocês do terceiro ano. Many people went to move to the city because they think that life in the city is more exciting and better than in rural areas, especially younger people who like new, modern things. Aqui vocês têm três situações do uso do comparativo na língua inglesa. Como nós estamos trabalhando com o assunto vida na terra, vida no campo, a esse exemplo trata-se de comparar a vida na zona urbana e a vida na zona rural. Aonde no primeiro trecho diz que muitas pessoas querem se mudar para a cidade porque acham que a vida na cidade é mais excitante e melhor do que nas áreas rurais. Então observem que aqui há uma comparação de superioridade em relação à cidade, que é a zona, no caso, zona urbana, e as áreas rurais, no nosso caso aqui, a zona rural. No outro caso diz, especialmente os mais jovens, que gostam de coisas novas e modernas. Então também aqui, no comparativo, faz essa relação entre cidade, zona urbana, e campo, zona rural, elevando o grau do adjetivo excitante, do adjetivo melhor e, aqui no caso, jovens, colocando no nível superior em relação a outra situação que é a área rural. Vejamos como isso acontece dentro das regras do grau comparativo. No outro exemplo temos, however, it's now possible to enjoy a high quality of life in the countryside. Aqui, no entanto, agora é possível desfrutar de uma maior qualidade de vida no campo. Vejamos que nesse outro trecho já há uma comparação entre campo e cidade, no caso, colocando as qualidades da vida no campo sendo superior às da vida da cidade.
Para fazer o comparativo, usa-se algumas regras. E nesse caso é preciso que saibamos o total de sílaba da palavra para que possamos fazer o uso correto. Para adjetivos de uma sílaba, temos a seguinte regra. Aqui no caso, young, na língua inglesa apresenta uma única sílaba, e later. Lembrando que aqui as palavras que terminam na vogal E, na língua inglesa é como se não existisse essa letra no final. É o som mudo, como é o caso do nosso H na língua portuguesa. Como tem uma única sílaba esses dois adjetivos, e todos os outros que tiverem uma única sílaba, a regra diz que você coloca o adjetivo base, no caso young, e acrescenta o sufixo er, ficando younger, e logo após coloca-se a palavra than, que é o nosso do que. Esse er, que é colocado ao adjetivo, o sufixo er, é o nosso mais, ficando na hora de se formar a frase mais jovem do que ou mais jovem que. Lembrando que esse que ou than na língua inglesa fica opcional. Às vezes aparece, às vezes não aparece. No caso do later, mesma situação, adjetivo base, e como já tem a vogal E, apenas se acrescenta a consoante R, ficando later. E a mesma coisa, coloca-se o than, que é o do que. No caso, ficando no português, mais atrasado que ou mais atrasado do que. Então, o adjetivo jovem, ao fazer-se a frase, vai ser usado tanto para comparar no nível superior, no nível inferior ou no nível de igualdade. Nesse caso aqui, com o sufixo er, ou apenas o R, no caso dos adjetivos que terminam em E, ele vai ser usado no grau superior, ou seja, colocando o primeiro elemento, o primeiro substantivo, sendo superior em relação ao segundo substantivo. Aqui tanto faz seja pessoas, animais ou coisa. Observem aqui do lado. Então você tem aqui, por exemplo, Pedro, simbolizar aqui pela letra P, e vamos comparar com João, sendo simbolizado pela letra J. Nesses casos aqui, para usar o young, que é o jovem, ou later, que é atrasado, você vai usar no grau de superioridade. No caso, Pedro sendo superior a João. No caso, Pedro é mais jovem do que João. Colocando isso na língua inglesa, seria Pedro is younger than João. Ou seja, Pedro é mais jovem do que João. Se fosse aqui um animal,
por exemplo, cat, simbolizado aqui pela letra C, e dog, pela letra D, sendo no grau superior, mesma coisa, você poderia usar aqui tanto o young, o later ou outro adjetivo para fazer a comparação. Aqui no meio você coloca o adjetivo e após o final do adjetivo acrescenta o sufixo er ou apenas o R se já tiver o R, formando-se uma nova palavra. E coloca-se o then, que é o nosso do que. Essa é a primeira regra para fazer o grau do adjetivo no grau, no caso, superior. Como outra regra, trata-se já de substantivos de duas sílabas terminados em Y. Substantivos de duas sílabas que termina na letra Y. Vejamos. O adjetivo pire, que pode ser bonita ou linda, usado no caso para pessoa do sexo feminino. Usa-se a base do adjetivo, sem ter o Y, e acrescenta o sufixo IER, ficando pire. E o uso também do then, ou às vezes fica facultativo. Lembrando, mais uma vez, que esse sufixo, tanto o ER, que vimos anteriormente, ou agora o IER, simboliza o mais, que é o indicativo de que está no grau de superioridade dentro do grau comparativo. Vejamos a próxima regra. Aqui trata-se de quando o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante. Veja a situação da palavra big. Mesmo sendo de uma sílaba, que no caso teria que acrescentar o sufixo ER, antes de fazer esse acréscimo, temos que dobrar a letra G, porque a palavra big termina em G, que é consoante, I, que é vogal, e o B, que é consoante. Então, dobra o G e depois acrescenta o ER. E também faremos o uso do then, sendo o do que. Então, big, e aí no grau de superioridade fica bigger, com o then ou sem ter o then. Na próxima situação, é quando o substantivo tiver duas ou mais sílabas, será feito dessa forma. E aqui, esse exemplo, o exciting, nós vimos lá no trecho, no início do conteúdo. Que também esse trecho se encontra lá em um dos textos
que vocês têm nas atividades anteriores. Então, o ex-item, por ter mais de 2 sílabas, o processo de formação aí do grau de superioridade é feito já de maneira diferente. Agora não teremos o sufixo er, agora teremos a palavra more antes do adjetivo e depois usa-se o than ou não, como já foi falado anteriormente. Então, na frase ficará more exciting than. No português seria mais excitante que ou mais excitante do que. Isso serve-se, essa regra, quando o substantivo tiver 2 ou mais sílabas. Para os adjetivos irregulares, não temos regra como sempre. Já que são irregulares, não seguem nenhuma regra. Então aqui temos 3 adjetivos e cada um faz o processo de formação do grau comparativo de maneira totalmente diferente. Então o far faz de 2 maneiras, o father ou o footer. Aqui o father com a vogal A e o footer a vogal U, apenas essa pequena mudança. Então, nesse caso do far, que é o longe ou distante, para dizermos mais longe ou mais distante, tem essas 2 formas para fazer o grau comparativo de superioridade. O nosso good, que pode ser bom, bons, boa e boas, de maneira irregular, ele é feito desta forma, o better. E aí, com o than, fica better than. O bad, que pode ser mal, ruim, ou o mal com L, o grau comparativo de superioridade fica worse, que é pior. Observem que no próprio português também já temos essas situações. De bom fica melhor, de mal ou ruim, pior. Então, como é feito no português também de maneira irregular, na língua inglesa também tem essas situações. Então, far, father, further, good, better, bad, worse. Não esqueçam que podemos usar o than ou fica opcional. Agora veremos como fazer o comparativo de igualdade e inferioridade. No comparativo de igualdade, você terá o adjetivo. Antes do adjetivo, a palavra as, e depois do adjetivo, a palavra as. O primeiro as corresponde ao tão, e o segundo pode ser, dependendo da frase, como ou quanto. Aqui, e como no grau de superioridade, você poderá fazer isso para comparar uma pessoa com outra, um animal com outro, ou uma coisa com outra. Isso colocando de maneira igual, tanto faz se a pessoa, o animal ou a coisa.
Vejamos o primeiro exemplo. The Hobbit, an unexpected journey, is as fantastic as The Lord of the Ring movies. Então, repare que aqui no português você tem o Hobbit, uma jornada inesperada, é tão fantástico quanto os filmes O Senhor dos Anéis. Então, está sendo comparado de maneira igual, na qualidade de ser fantástico, o primeiro filme em relação aos outros filmes. Os filmes aqui da trilogia O Senhor dos Anéis. Então, de um lado, um filme, de outro lado, outro tipo de filme, e sendo no mesmo nível. Então, usou o adjetivo fantástico, no inglês fantastic, e para isso no inglês usou o as, que é o tão, e usou outro as após o adjetivo, que é o quanto. Neste outro caso, nós temos I like comedies, but they are not as inspiring as documentaries. Aqui nós temos já o uso do grau de inferioridade. Mesmo tendo o as antes do adjetivo e o outro as, que é no caso tão inspirante ou tão inspirador quanto, mas pelo uso do não, que corresponde ao not aqui no inglês, coloca o primeiro tipo aqui, no caso comédia, sendo inferior a documentários. Então, usa-se os mesmos elementos, só que o not, que é correspondente ao nosso não, faz com que o grau que seria de igualdade se transforme no grau de inferioridade do primeiro elemento em relação ao segundo elemento. Outro exemplo. John is as fat as his wife. Então aqui John sendo comparado com a esposa dele, e o adjetivo agora é gordo, no inglês fat, e o adjetivo com o uso do as e do outro as, um antes e o outro depois do fat, que é o adjetivo, coloca a primeira pessoa sendo igual à segunda. No outro caso temos Christina is not so tall as her sister. Cristina sendo comparada com a irmã dela. Aqui foi usado o SOR substituindo o as. Tem o mesmo significado. Às vezes é usado o as sendo o nosso tão, às vezes eles usam o SOR, que também pode ser para substituir o as. O outro as, no mesmo caso, significando quanto. E o uso do not, que é
o não faz com que o primeiro elemento aqui, a primeira pessoa, é inferior à segunda, no caso aqui, na altura. Grau comparativo de superioridade e inferioridade. Vejamos. Julia is more beautiful than Roberta. Julia sendo comparada com Roberta. Olha a situação aqui. Nós temos um adjetivo de mais de uma sílaba. Então aqui no grau de superioridade não precisa colocar o sufixo ER nem só o R, porque o adjetivo não tem uma única sílaba, tem mais de duas, no caso aqui 3. Então nesse caso, que tem mais de duas sílabas, duas ou mais, coloca-se a palavra more, que corresponde ao mais, e aí faz com que seja superior, e o than, que corresponde ao que ou do que. Então aqui, Julia é superior na beleza em relação a Roberta. John is more intelligent than Richard. John é mais inteligente do que Richard. Então aqui o primeiro superior ao segundo. De novo nós temos adjetivo de mais de duas sílabas. Então colocou-se o more e após o adjetivo o than. Outro exemplo. Aqui no primeiro exemplo nós temos She is less attractive than her friend. No segundo, golf is a sport less popular than soccer. Aqui usou-se a palavra less, que corresponde ao menos, e isso faz com que os dois exemplos sejam aí foram usados para colocar a primeira pessoa em relação à segunda de modo inferior. O primeiro esporte em relação ao segundo também de forma inferior. Então aqui nós temos o caso de grau comparativo de inferioridade, por causa da palavra less, que corresponde ao menos, que veio antes do adjetivo attractive, e no outro caso antes do adjetivo popular. Então o more é usado quando temos adjetivo de mais de duas sílabas para fazer o grau de superioridade, e o less é usado quando temos um adjetivo também de mais de duas sílabas para fazer, aqui no caso, o grau de inferioridade. Vamos agora ao superlativo. Vejamos um trecho também tirado de um dos textos das atividades anteriores ao livro de vocês. É bom lembrar que esse conteúdo que está na página 178, eu esqueci de falar no começo, ele é para ajudar vocês a desenvolver as atividades da página 20, 21 e 22. E esses trechos aí foram extraídos de textos que estão
da página 10 até na página 19. Vamos lá. Often people like to be fashionable and feel they can find the latest style on in the city. De novo, temos aqui situação agora para relacionar a vida na cidade e no campo. Muitas vezes as pessoas gostam de estar na moda e sente-se que podem encontrar os estilos mais recentes apenas na cidade. E aí é que faz com que as pessoas optem por viver, morar ou ficar mais em áreas urbanas. Então esse exemplo aqui usou o adjetivo later, só que agora com o sufixo est. Nesse caso aqui de later que termina em apenas o st, que lá no grau comparativo é o sufixo er. Outro detalhe, lá no grau comparativo usa-se o then. Aqui no caso usou o artigo they, que significa os e as, aqui significando os mais recentes, no caso os estilos. O mais, que lá no grau comparativo de superioridade é usado pela palavra more ou o sufixo er, aqui foi usado, ou melhor, no grau superlativo é usado o sufixo est. Vamos às regras. Como no grau comparativo, aqui também inicia-se com adjetivos que têm uma única sílaba. Agora nós vamos ver usando o adjetivo young, o adjetivo later. Lá no grau comparativo foi feito com acréscimo do sufixo er e agora o acréscimo do sufixo est. No caso do later, que foi feito lá no grau comparativo com acréscimo apenas do R, já que tem a vogal E, aqui foi feito apenas o acréscimo do ST, já que tem também a vogal E. E antes do adjetivo com esse sufixo, coloca-se a palavra de, que pode ser o ou a, e também pode estar no plural, os ou as, ficando da seguinte forma: the youngest. No caso do later, fica the latest. E aqui agora é necessário uma observação para não confundir comparativo com superlativo. Lá no comparativo, você vai ter sempre uma pessoa sendo comparada com outra, um animal comparado com outro, ou uma coisa sendo comparada com outra, de forma ou superior, ou inferior, ou igual. Aqui no grau superlativo, nós teremos apenas o grau superior ou inferior. Outra situação, teremos uma pessoa sendo comparada com um grupo de pessoas. Teremos também um animal sendo comparado a um grupo de animais. Ou uma coisa
sendo comparada a um grupo de coisas. Por exemplo, a pessoa aqui pode ser Pedro, que pode ser um estudante, sendo comparada aqui aos outros estudantes da sua turma, por exemplo, em alguma situação. Um animal, por exemplo, um cachorro, sendo comparado aqui a outros animais, que pode ser de uma mesma espécie ou não. Uma coisa, uma cadeira, que pode ser também comparada com outras cadeiras. E aí teremos a pessoa sendo comparada com outras de maneira superior ou de maneira inferior. A mesma coisa o animal, sendo comparado de maneira superior ou inferior aos outros. E também a coisa, que pode ser superior ou inferior às outras demais. Então essa é a diferença do comparativo para o superlativo. No comparativo você vai ter sempre uma coisa sendo comparada com outra, uma pessoa com outra ou um animal com outro, de maneira igual, superior ou inferior. E aqui no superlativo apenas superior e inferior, sendo que não teremos um com outro, e sim um com outros, ou animal, ou coisa, ou pessoa. Vejamos a segunda regra. Duas sílabas também terminado em Y. Lá no grau comparativo, nós vimos que tira-se o Y e coloca um I e depois o EE. Aqui a mesma coisa, só que no lugar do ER, coloca-se o EST. Então, coloca-se o I e acrescenta o EST. No caso aqui do sufixo pire, fica o D, que é o artigo que pode ser O ou A, os ou as, e o adjetivo que era pire, com acréscimo do sufixo, mas antes tirou o Y e colocou o I, fica pireste. Então, o que era, se diria, bonita ou linda, ficou a mais bonita, a mais linda. Então, aqui, lembrando que eu falei agora há pouco, é uma garota sendo comparada a outras garotas. Então, no grau aqui superior. Então, por exemplo, Maria é a garota mais linda do bairro. Então, reparem que uma pessoa sendo comparada às outras demais. Também tem o caso de quando o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante. Vejamos. A mesma coisa. Adjetivo big, como termina em consoante, vogal e consoante, dobra-se a letra G, que é a última consoante, coloca-se o sufixo EST. Não esquecendo também da palavra de, que vem sempre antes do adjetivo
já formado, nesse caso aí, com a letra G dobrada e o sufixo ST. Então, o big ficou the biggest. O que era grande ficou agora o maior. No caso, vamos pegar um exemplo de um animal, o cachorro é o maior de todos os animais que temos aqui em casa. Quando o adjetivo for formado de duas ou mais sílabas, a regra é a seguinte. Então aqui o adjetivo exiting agora não tem o acréscimo do sufixo est. Agora usa-se a palavra more. Lá no grau comparativo a palavra é more e agora a palavra é most. Antes do adjetivo ficando da seguinte forma: the most exciting. Também no grau superlativo tem os adjetivos irregulares, logo não obedece a nenhuma das regras anteriores. Vejamos, o far, que lá no grau comparativo é feito de duas maneiras diferentes, aqui também. Todos os dois têm o sufixo est, só que um é escrito com A, o outro escrito com U, ficando dessa forma: the faster, the faster. O que era longe ou distante ficou o mais distante, o mais longe. No caso do good, fica the best. Observem que totalmente irregular. O bad fica the worst. Aqui não temos o grau de igualdade. Vejamos como fica, através de outros exemplos, o superlativo de superioridade e o de inferioridade. Primeiro exemplo: Julia is the most intelligent girl of my classroom. Então, repare que aqui não está comparando Júlia com outra garota ou com algum garoto, e sim está comparando Júlia, ou melhor, está elevando Júlia em relação às garotas da sala. Então, Júlia é a menina mais inteligente da minha sala. Então, tem outras meninas e ela, aqui, no caso, está sendo superior a todas as outras e não apenas uma outra garota. Então, aqui, por o adjetivo intelligent ser formado de mais de duas sílabas, foi colocado o most antes do adjetivo e o artigo the. No outro exemplo temos: This is
The most beautiful picture I've ever seen. Aqui temos o substantivo quadro sendo superior a todos os outros, quando é dito que este é o quadro mais bonito que já vi. Então aqui não está comparando um quadro com outro, e sim elevando a beleza do quadro em relação a todos os outros. Então, o adjetivo beautiful, por ser formado de mais de uma sílaba, também colocou o most e o de antes dele. Não teve o sufixo, nesse caso, por ser mais de duas sílabas, o sufixo é est. This is the place least attractive I've ever been. Aqui no caso, usou agora a palavra least, que significa menos. Então, nesse caso aqui usou o o superlativo de inferioridade. No superioridade é o most e na inferioridade usa-se o least. Isso porque o adjetivo é formado também de mais de duas sílabas. Também aqui está colocando o lugar sendo superior aos outros lugares. The end. That's a fox. Isso é tudo, pessoal. Bye.